Seja bem-vindo se você chegou agora. Eu tenho um negócio onde eu tenho uma coprodutora e eu vendo produtos também próprios, sem um expert. Não tenho nem a marca da minha coprodutora. É basicamente um novo negócio. É como se fosse quase uma nova empresa, tá? Então a gente vende ali planilhas, templates, checklists ou coisas do tipo que podem ajudar as pessoas. Muito mais pensando em algo ferramental do que algo ensinado, de realmente ensinar a pessoa algum conhecimento. É mais rápido ali. E lógico, a gente tem toda a estrutura de funil de vendas com order bumps, upsell e afins. Mas uma coisa que acontece e que eu acredito que possa acontecer com você, se você é coprodutor, se você é expert, enfim, se você trabalha com marketing digital, isso pode acontecer. Que basicamente a gente fica tão imerso dentro dos nossos negócios, dentro do nosso projeto, que a gente começa a se apegar a algumas coisas e começa a ter uma visão quase como de cavalo, fechado assim, sabe? E acredito que isso não seja o ideal realmente de um negócio. E eu estava até pouco tempo atrás com um sócio, mas ele acabou precisando sair para cuidar de outras coisas. Então eu acabei ficando sozinho agora e era bom ter alguém para conversar, para dialogar sobre como estava o projeto, analisar as métricas juntos, cada um com uma visão diferente. Só que quando a gente está sozinho, focado no nosso negócio, olhando as mesmas métricas o tempo todo, a gente acaba tendo algum viés, alguma outra coisa que a gente começa a quase ficar cego em alguns pontos. E fica aqui que eu vou te mostrar algumas coisas práticas para você colocar aí no seu negócio que pode te ajudar a dar uma melhorada no seu negócio, nas suas vendas e até de como que você vai fazer essa análise. Porque o que eu fiz? Hoje eu já tenho sim acesso aos melhores cursos de marketing digital, eu participo das melhores mentorias e tenho muitas possibilidades de conversar, tanto com meus mentores, como com os outros mentorados e até com os consultores dessas mentorias. Então eu tenho simplesmente todas as ferramentas para fazer esse negócio chegar em 50 mil reais de faturamento, 100 mil reais de faturamento. Então o que eu fiz foi de acionar esses consultores, um consultor do Bastidor Pro, da mentoria da Priscila Zilo, que eu faço parte, e exatamente para eu poder entender quais são os pontos aqui que estão bons, quais são os pontos que a gente precisa melhorar e como que eu posso aumentar essa escala desse meu negócio, tá? E eu vou trazer exatamente algumas das coisas que a gente conversou nessa reunião para você poder aplicar aí dentro do seu negócio. Então, o primeiro ponto, eu já vou começar exatamente com essa atitude que eu tive de ir atrás de uma segunda opinião, de uma segunda visão, de uma visão externa especificamente sobre o meu negócio, sobre o que estava fazendo, sobre as campanhas que estavam rodando, os anúncios, páginas. Peça a opinião das pessoas, mas de pessoas que você confia e que você acredita que elas realmente vão trazer algum ponto para agregar. Se você participa de mentorias, pergunta para os seus mentores, pergunta para os seus colegas de mentoria, pergunta para consultores, contrata consultorias, né? Eu mesmo presto algumas consultorias. Se você quiser ajuda, preenche o link ali na descrição. E o mais importante é que essas pessoas tenham uma visão de negócios, de empresa, porque muita gente no marketing digital pensa apenas como modelo de vendas. Ah, não, eu só uso lançamento, só uso perpétuo, não tem noção de criação de um ecossistema de produtos, ecossistema de onde que você vai aparecer, quais redes sociais e às vezes até de possíveis parcerias que podem ser feitas para aumentar a sua receita. Então o primeiro ponto é, se você tem pessoas de confiança, mentores ou coisas do tipo, peça ajuda, entre em contato com essas pessoas, faz um networking, ajuda elas com outras coisas, peça uma opinião sobre as suas coisas. Assim você consegue ter essa visão externa e às vezes pegar pontos cegos seus para melhorar, para criar o seu negócio. E se você precisar da minha ajuda e quiser a minha ajuda, como eu disse, clica no link da descrição e faz a sua aplicação. Seja para fazer uma consultoria ou seja até mesmo para fazer uma coprodução mais completa no seu negócio. O segundo tópico é fazer o básico bem feito. O que eu quero dizer com básico bem feito? Quando eu cheguei ali na mentoria, eu já tinha mandado todos os dados desse negócio, todas as métricas do gerenciador de anúncios, os melhores criativos, as páginas que a gente usou, o nosso Instagram, os melhores públicos, tudo para a pessoa poder analisar realmente tudo que já tem feito. E uma das coisas que ele foi me perguntando nisso é como que eu tive essa ideia de começar nesse nicho específico de relacionamentos que a gente está fazendo, o que me levou a produzir eles, e eu trouxe todo o contexto. Eu estou procurando aumentar a minha receita sem depender de expert, eu não tenho muito conhecimento sobre esse subnicho dentro de relacionamentos, mas eu fiz uma pesquisa. Eu fiz pesquisa de mercado,
E muita gente não faz essa pesquisa de mercado para entender o que tem, quais são as possibilidades, quais são os problemas que as pessoas têm nesse mercado, como que dá para resolver. Existem outras soluções, não existem outras soluções. Então, fazer uma boa pesquisa de mercado já é começar a fazer um básico bem feito. Segunda coisa que eu também fiz, uma boa análise de concorrência. Eu analisei os concorrentes aqui do Brasil, eu analisei concorrentes dos Estados Unidos, da Europa, exatamente porque, como é um projeto sem expert, eu posso vender esse produto para fora do país, tranquilamente. Eu só preciso fazer alguns ajustes no idioma, no perfil do Instagram, talvez até criar alguma coisa nova nesse sentido. Mas ele é possível de ser vendido. Então eu fiz toda a análise de concorrência, tanto aqui do Brasil, que são nossos concorrentes mais diretos, como com as pessoas de fora do Brasil também. Outra coisa que eu fiz, eu tenho uma persona muito bem desenhada. Então eu desenhei tanto a parte, algo mais direto, mais objetivo e um pouco mais curto para algumas coisas, mas eu também destrinchei uma persona inteira para saber como que é o dia a dia dela, como que é o conhecimento dela, como que é os problemas que ela passa, as coisas que ela ouve, os desejos e os sonhos que ela tem em relação a esse nicho, em relação aos problemas que o nosso produto resolve. Às vezes o pessoal desenha uma persona tão simples, só com os dados demográficos, e às vezes nem são informações tão importantes que vão ajudar um copywriter a escrever algumas coisas. Por exemplo, não vai te ajudar a tomar decisões, não vai te ajudar a pensar em criar novos produtos que ajudem elas. Além disso, desde o início, o que a gente fez foi ter todos os dados, todas as métricas catalogadas. E aí, junto disso, a gente também fez o quê? Pesquisa com clientes. A gente não tem um expert, mas a gente tem muita resposta com as pessoas que estão comprando o nosso produto. Quando eu trabalho com um expert, a gente faz muito essa pesquisa de captação e de clientes exatamente para identificar se a gente está trazendo lead qualificado, fazer lead scoring, ver se esse lead que está chegando, ele bate com a nossa persona, se ele está batendo com os padrões específicos dos nossos clientes ou não. Assim a gente consegue otimizar tráfego e afins. No caso desse projeto, como a gente não está captando leads, não é tanto a ideia fazer isso. Mas o que a gente está fazendo agora é principalmente focando em pegar dados, pegar formas de como elas falam, pegar os sonhos, os desejos, o que elas estão passando para a gente poder fazer o quê? Usar tanto na parte de copy, na parte para página, para criativo, como até mesmo para desenvolver novos produtos, desenvolver novas soluções, melhorar o nosso próprio produto para deixar ele mais irresistível para ela. E lógico que cumpre a função dele de solucionar esse problema. Desde o início do projeto eu falei com o meu sócio, né? Cara, a gente precisa resolver um problema. Qual que é o problema que a gente vai resolver? É esse aqui? Beleza, vamos nisso daqui. Mas a gente não pode só criar um produto só para sair vendendo de qualquer jeito. E o que eu tenho feito também é conversado com alguns clientes para pegar feedbacks e depoimentos. Porque isso daí vai ajudar a entender o que está bom, o que precisa ser melhorado, o que ele está achando, como está sendo a usabilidade, o que ele sentiu falta. Então, ter todas essas coisas é um básico bem feito e que muita gente às vezes não faz. E aí, já puxando essa parte de dados, que é o terceiro ponto. Se você tem os dados e as métricas, você sabe exatamente o que está te impedindo de crescer, o que está precisando de otimização. Se você não tem essas informações, você está simplesmente andando na estrada de noite com o farol apagado. Quando eu cheguei na consultoria, eu já tinha algumas suposições, algumas ideias do que eu vejo que precisa ser otimizado dentro desse negócio, desse projeto, para poder chegar a ele nos 10 e 20 mil reais faturados e depois, lógico, para os 50. Mas isso são as minhas suposições. Lembra que eu falei do primeiro tópico, que é de pedir opinião de outras pessoas, pegar uma visão externa? Foi isso que eu fui atrás. Eu levei minhas suposições, falei, cara, eu tô imaginando que a minha página agora está convertendo muito mais. A gente tinha uma página que estava convertendo 5% e agora converte de 7% a 10%, dependendo do dia, dependendo do criativo ali. Então a gente conseguiu melhorar muito a nossa conversão. Ótimo. A gente começou agora a ter lucro. Então agora a gente já está ali com ROAS 2, pelo menos quase todos os dias. Um dia ou outro, principalmente no final de semana, dá uma queda ali menor, ou quando eu começo a testar muitos criativos, também tem uma queda um pouco maior ali no ROAS, mas ainda está dentro do que a gente está esperando. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu vejo que os meus pontos chaves aqui que eu ainda preciso otimizar são testar mais criativos, testar mais variações, exatamente para encontrar bons criativos e juntar eles numa campanha, e aí conseguir escalar isso com o tráfego, e aí testar estrutura de campanha, tipo de campanha, públicos, testar os criativos, testar os formatos, enfim, testar tudo possível para realmente conseguir encontrar esses criativos bons e conseguir validar e começar a escalar com verba, colocar mais verba realmente nesses anúncios. Segundo tópico que a gente ainda não tem, por ser um projeto relativamente novo,
e eu comprei agora o chip para fazer o suporte, então a gente ainda não tem depoimentos nas páginas e nem no Instagram. Então a gente vê que isso ainda falta de gerar essa confiança, essa autoridade. E esse é o próximo passo dessa semana. Pegar esse chip, ativar ele e já entrar em contato com todos os clientes para a gente conseguir mais depoimentos e colocar dentro das páginas. E por ser um negócio sem expert, o nosso perfil do Instagram estava muito fraco, no sentido de ele não é um perfil para gerar muito engajamento, para atrair pessoas, não é totalmente diferente de como a gente faz com o expert, que é de distribuir conteúdo, atrair audiência, qualificar a audiência para depois fazer uma oferta. Não tem isso. A gente está simplesmente rodando tráfego direto para fazer anúncio e compra na hora. Então, o nosso Instagram, ele é mais como se fosse algo de autoridade, de confiança mesmo. Só que a gente estava com 4 posts, 5 posts no máximo. E se você entra no perfil com 5 posts, você fala, pô, eles estão começando agora, vamos esperar um pouco, depois eu vejo um pouco mais. Então, gera sim um pouco dessa desconfiança. E aí a gente começou na semana passada a produzir mais conteúdos para colocar dentro desse Instagram, exatamente para mostrar que a gente está ativo, que a gente tem confiança, que a gente não tá dando golpe nas pessoas, né? Infelizmente a gente tem que mostrar que a gente não está dando golpe. Então, mas isso daí foi exatamente porque a gente olhou todo o funil, todas as métricas, desde CTR, desde a impressão, na verdade, né, do anúncio para as pessoas, até a parte de compras. Todas as taxas, taxa de compra, taxa de conversão de checkout, taxa de conversão da página, taxa de quem sai da página e vai para o checkout. Cada passo está sendo analisado e detalhado exatamente para a gente tomar essas decisões com base nesses dados. Agora faltam só 2 pontos aí para a gente encerrar. O quarto ponto que me deu de insight durante essa consultoria é aquilo que todo mundo fala para a gente continuar fazendo. Teste, 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 teste. E testar tudo que for possível. Então, é testar a página, é testar os criativos, é testar estruturas de campanha e testes até para aumentar o faturamento. O que eu quero dizer com aumentar o faturamento? Como eu quero escalar esse negócio, e a minha pergunta foi de como que a gente faz para escalar esse negócio dessa forma que a gente está indo hoje, o consultor me perguntou, beleza, você lembra de como são as 3 formas de ganhar mais dinheiro? E aí eu falei, acho que eu só esqueci uma deles no dia, ontem, que é você vender mais para as mesmas pessoas. E aí estão order bumps, upsells, ou até mesmo link de afiliados da Shopee dentro do seu produto, indicação para outras pessoas e até mesmo, que aí veio uma sacada muito boa durante essa consultoria, parcerias B2B. Eu tenho uma lista de um negócio de pessoas altamente qualificadas que eu posso fechar parcerias com outras empresas e anunciar para essas pessoas dessa base, via API oficial ou alguma outra coisa do tipo. Então eu consigo conectar outras funções que às vezes nem precisam ser minhas, funções não, soluções que às vezes nem precisam ser minhas, de outras empresas dentro do meu negócio e ganhar uma porcentagem disso. Fazer uma parceria onde ganha uma porcentagem, sabe? Mas esse é só o primeiro tópico. O outro é aumentar o preço. Então a gente começou vendendo com ticket de 47, mas a ideia é chegar em 67, 97 e ir aumentando isso. A gente só não aumentou antes porque a gente não estava tendo lucro. Se não estava tendo lucro, se a gente aumentasse o preço, a gente ia ter uma barreira maior. E a ideia não era aumentar a barreira de compra nesse momento. Então a gente otimizou a página começou a converter mais, começamos a ter lucro e agora sim a gente pode começar a aumentar o preço e como as pessoas vão reagir a essa mudança de preço. Se vai vender mais, se vai vender a mesma quantidade, vai vender menos. E aí a gente ficar metrificando para ver o que está realmente acontecendo durante todo esse período. E a terceira forma de aumentar o faturamento é vender para mais pessoas. E aí é escalar as fontes de tráfego. Então, escalar o próprio Meta Ads, começar a anunciar no Google Ads, começar a fazer funil de quiz, trazer UGCs e influenciadores para divulgarem o nosso produto. Enfim, são algumas das possibilidades que a gente tem dentro desse negócio e que talvez você possa usar aí também no seu projeto. Por fim, o maior insight que eu tive realmente e que ele mesmo falou é que eu tenho realmente esse conhecimento, eu sei toda essa parte técnica e essa parte de execução. O que falta mesmo é consistência, é continuar fazendo, continuar otimizando, que uma hora vai dar certo. Às vezes a gente quer tanto que o resultado venha rápido, só que a gente esquece, até um dos pontos do vídeo que eu falei, às vezes a gente esquece que construir um negócio, fazer ele ganhar muita grana, leva um tempo, é muito teste, e principalmente tirando do zero, quando você está falando de entrar num negócio, né, para escalar, é bem diferente. É bem diferente. Tem algumas coisas que acabam sendo um pouquinho mais rápidas, mas às vezes nem tanto. Vai depender muito do estágio realmente que esse negócio está. No nosso caso, é um projeto de 1 mês, que atualmente está agora no 0 a 0, mas a gente ainda precisa
chegar numa forma de lucrar mais e começar a aumentar essa escala, aumentar o tráfego, aumentar as fontes de aquisição, aumentar o fato de vender mais para essas mesmas pessoas, colocar mais upsells, downsell e afins. Então, o que a gente precisa realmente dentro do nosso projeto é de tempo. E às vezes o seu negócio só precisa de tempo. Você só não pode desistir. O que eu quero dizer aqui, e pode parecer meio motivacional, é que essa consistência é o que vai dar certo. Se você está estudando, se você tem o conhecimento técnico, se você está aplicando, está otimizando seus funis, otimizando seu projeto, produzindo mais conteúdo, colocando para rodar, uma hora vai dar certo. Exatamente porque você sabe o que está fazendo, você está tomando boas decisões. Lógico, você precisa ter esse repertório, esse input, tá absorvendo conteúdos bons realmente, tá? Então eu vou recapitular agora rapidamente esses 5 pontos que foram: você pedir opinião para outras pessoas, ter uma visão externa para dentro do seu negócio, fazer o básico bem feito dentro do seu negócio para você conseguir realmente ter métricas, ter pesquisa, saber realmente o que você está fazendo e conseguir tomar boas decisões. O terceiro é você ter todos os dados, traqueamento, rastreamento, métricas e afins, tudo isso anotado, tudo isso em algum lugar para você conseguir tomar boas decisões. Quarto é teste, teste, teste. Continua testando criativo, testando página, testando copy, testando o anúncio, testando aumentar a fonte de receita de outras formas, tentando colocar novos produtos. Teste o máximo possível. E o número 5, tenha paciência, tenha constância, que o seu projeto vai deslanchar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e até a próxima.